Fala, gente boa! Bem-vindos de volta. Um ótimo começo de dia para você aí, para você que está assistindo mais tarde também. Que Deus te abençoe aí, aonde você estiver, e que Deus continue somando na sua vida, na minha vida, o entendimento da sabedoria, o entendimento de como a Bíblia nos orienta a vivermos. Hoje nós vamos olhar mais um provérbio, somente um versículo, esse provérbio que parece ser tão óbvio e tão simples e parece não ter nada demais nesse provérbio. Mas nós vamos ver que tem muita coisa nas entrelinhas, muita coisa no contexto desses provérbios. Quero lembrar você que provérbios são exatamente isso, né? Frases curtas que resumem um conhecimento robusto. Então, de tempos em tempos, nós vamos descascar essas frases curtas para a gente entender, né, o que está sendo dito aqui, a profundidade daquilo que está sendo dito. Hoje nós estamos no finalzinho ainda do capítulo 9. Hoje eu quero olhar contigo o versículo 12. Capítulo 9, versículo 12, onde nós vamos olhar quase que palavra por palavra e vamos trazer um entendimento não somente daquilo que o autor está dizendo para nós aqui, mas um entendimento que na nossa sociedade tem se tornado cada vez mais escasso. A partir do momento que a nossa sociedade rejeitou a palavra de Deus como âncora, como base, como a gente diz, né, regra de fé e prática, né? A partir do momento que a nossa sociedade rejeitou isso, a gente perdeu as estribeiras em várias áreas. E a palavra de Deus nos aponta para alguns lugares que nós precisamos retornar para que a nossa sociedade possa ser bem-sucedida e alicerçada em cima daquilo que o Criador da vida deixou escrito para nós. Então nós vamos olhar um pouquinho disso hoje. Vamos conversar sobre algumas coisas que são uma vacina para nós, né, para nós nos cuidarmos aí com relação a algumas frases e pensamentos da nossa sociedade e um entendimento muito robusto também sobre como a vida funciona. Vamos juntos, capítulo 9, versículo 12. Quero ler para você aqui o texto e depois nós vamos conversar um pouquinho. Olha só. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A princípio, parece ser um texto tão simples, né? Se você for sábio, você vai ter benefício. Se você for zombador, você vai ter consequências. Tá meio óbvio, né? Mas vamos descascar juntos para a gente ver o que está contido aqui. Primeira coisa, a primeira palavra que aparece é a palavra se. A palavra se é uma condicional. O que isso significa? Existe uma condição aqui. E essa condição passa pela nossa escolha. Se você for sábio, tal coisa vai acontecer. Se você for zombador ou inexperiente ou nécio ou, né, o oposto de sábio, vai ter outra consequência. Mas existe uma condicional aqui, ou seja, envolve a minha e a sua decisão. Eu e você precisamos decidir que tipo de pessoa eu vou ser. Passa pelo nosso entendimento de como a sabedoria funciona e uma decisão de dizer, cara, eu quero ser esse tipo de pessoa e não aquele. Mas passa pelo nosso envolvimento, passa pela nossa decisão, passa pelo eu decidir, né, para onde que eu vou correr e qual que é a minha vontade, que tipo de pessoa que eu quero ser. Se você for sábio, isso. Se você for honesto, isso. Ou seja, existe uma postura da minha parte, que parte de mim, eu preciso decidir, eu preciso assumir uma postura, e essa postura então vai determinar algumas coisas no meu futuro. Gente, só isso aí, a nossa sociedade entender isso aí já seria um marco, né? Que posturas que eu assumo hoje vai definir algumas coisas no meu futuro. Por que que seria já um marco? Porque hoje nós vivemos uma cultura do vitimismo, né? Ah, eu sou vítima de tudo. Cara, tem coisas que eu faço hoje que vão determinar o meu futuro. E eu preciso assumir posturas corretas, é, 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 intencionais, para que eu possa, então, no futuro, colher alguns benefícios, se é os benefícios que eu quero. Eu preciso abandonar o vitimismo para dizer que eu cheguei aqui por culpa dos outros. Não, muitos de nós chegamos onde nós chegamos pelo nosso esforço ou falta dele, né? Então, existe uma condicional que passa pela minha decisão.
Passa por eu avaliar e decidir o que eu quero. E o vitimismo já vai embora nesse sentido, porque se você for sábio, o benefício é bom, se você for honesto, o benefício é ruim. Sai daqui o vitimismo, sai daqui o eu cheguei no fundo do poço pela culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da sociedade, do sistema corrupto, de um monte de coisa. Cara, você pode ter pais e mães imperfeitos, que todo mundo tem, a sociedade muitas vezes não ajuda, o sistema pode ser corrupto, isso é tudo verdade, mas isso não é um fator determinante. Ou como a gente já falou em outros momentos, né? A vida é feita 90% do que acontece com a gente, aliás, 10% do que acontece com a gente e 90% do que a gente faz com o que acontece com a gente. Vou repetir. A vida é 10% o que acontece com a gente, às vezes acontecem tragédias, e 90% o que a gente faz com o que acontece com a gente. Porque você vê uma pessoa transformar uma tragédia num ministério e deixar Deus trabalhar e mover e curar e restaurar sabe? E trazer benefício. E outra pessoa com a mesma tragédia permitir que isso então se torne a desculpa para a destruição da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. Então, se você for sábio, o benefício é seu. Se você for nécio, o benefício também, ou malefício nesse caso, é seu. Então, a primeira palavra aqui que a gente tem é a palavra condicional se. Mas olha só. Se você for sábio, se você for zombador, mais uma pausa aqui nessa palavra. Não está falando aqui se você quiser ser sábio. Se você quiser ser sábio, o benefício é seu. Não, querer não vai resolver. Você precisa ser. Ou seja, é alguém que entendeu a sabedoria, valorizou ela a ponto de pegar ela da minha cabeça, porque o pastor André pode fazer entrar na tua cabeça, mas você tem que trazer ela para o teu coração. E do teu coração para as tuas atitudes e ações. Então o pastor André fez entrar na minha cabeça, a palavra de Deus fez entrar na minha cabeça, glória a Deus. Eu preciso agora valorizar isso, guardar no meu coração, né? A tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti, diz Davi. E do meu coração, então, vai sair essas atitudes. Do meu coração vai sair as coisas da minha boca. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você for sábio, se você pegar a sabedoria, valorizar a sabedoria, trazer a sabedoria para dentro da sua vida, viver a sua vida pautada na sabedoria, falar palavras guiadas pela sabedoria. Se você for sábio, não adianta você assistir o devocional e achar que você vai automaticamente, por ter assistido, ser sábio. Assistir o devocional é o primeiro passo para eu conhecer o caminho da sabedoria. Daí eu aplico essa sabedoria à minha vida, que envolve talvez abrir mão de alguns conceitos e preceitos que eu tenho. A partir de aplicar isso para a minha vida, eu busco então viver a sabedoria na prática. Aí vem o benefício. Conhecer é só o primeiro passo. Isso eu posso fazer junto com você, eu posso te ajudar a conhecer o caminho de sabedoria. Mas o valorizar e o aplicar é contigo. O Espírito Santo é parceiro nisso, mas também passa pela nossa decisão. Se você for sábio, não é se você assistiu o devocional do pastor, não é se você quiser ser sábio, não é se você ler a sua Bíblia, cara, você precisa ler, entender, aplicar e viver a sua Bíblia. Aí a sua vida é transformada. Né? Não adianta fazer o rito. Por que isso é importante? Porque nós vivemos numa cultura, numa sociedade brasileira, onde muito do que muito da mentalidade religiosa das pessoas tem a ver com cumprir ritos. Eu fui lá naquele lugar e participei daquele encontro. Agora meu casamento vai ser restaurado. Eu fui lá, né? A gente foi criado num ambiente ritualístico, né? Onde eu vou e participo, eu vou e faço uma ação, e isso então meio que é uma troca, né? Eu subo a escada de joelho, pago promessa, e aí, né? Recebo uma promessa, eu subo a escada de joelho para pagar ela, né? Existe um pagamento, uma troca, um vai e vem. E aí a gente acha assim, cara, eu assisti todos os devocionais, agora Deus vai me fazer uma pessoa sábia. Não, é o primeiro passo. Você precisa ser sábio. Se você for sábio, olha aqui o que diz. O benefício será seu. O benefício será seu. Gente, outro princípio aqui no benefício será seu. A Bíblia, ela defende
em linhas gerais, a meritocracia. Outra coisa que a nossa sociedade está perdendo. A Bíblia, ao defender a meritocracia, a Bíblia não está falando de você não fazer justiça social, de você não cuidar do pobre, da viúva, do necessitado. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias a respeito disso. Tem até livros do Antigo Testamento, como Amós, por exemplo, que falam sobre isso. Ok? Então, não estou negando isso, que existe uma ajuda social, humanitária, que é necessária também. Mas, em linhas gerais, a Bíblia ensina a meritocracia. Cara, você precisa buscar o benefício que você quer, você precisa se esforçar para isso. E a meritocracia é uma coisa que também a nossa sociedade tem perdido. Por quê? Porque nós tiramos a base da palavra de Deus do centro das nossas vidas e a gente agora tem, né, uma sociedade macia, onde a gente amacia tudo e a gente tira a meritocracia. A gente tem medalha, né, para todo mundo ganha medalha, né? Tem os jogos lá das crianças, né? Não tem ganhador nem perdedor, tem medalha para todo mundo, porque todo mundo é um ganhador. Cara, na vida nem todo mundo é ganhador. Vai ter situações na minha vida onde, se eu não tiver uma postura correta, se eu não tomar a decisão correta, eu vou sofrer malefícios disso. E a gente amaciou tanto as coisas que a gente acha que ao amaciar nós vamos ajudar as crianças. Na verdade, ao amaciar, a gente acaba prejudicando a criança. Em vez de ensiná-la a lidar com inteligência emocional a respeito das perdas. Nem todo jogo que você entra você vai ganhar. E você precisa aprender a lidar com isso de forma emocional, inteligente emocionalmente. Então, se você for sábio, o benefício será seu. Há uma meritocracia. Parabéns, você decidiu ser sábio, você aprendeu sabedoria, guardou no seu coração, aplicou na sua vida, usou a sabedoria para falar e para se relacionar, e, cara, agora você tem um benefício. Meritocracia. Voltando para o nosso versículo, mesma coisa. Se você for zombador, também tem uma meritocracia. Sofrerá as consequências. Mais uma vez, se você for um zombador, se você levar esse estilo de vida, tá? Não é Deus dizendo, se você errar uma vez, você vai sofrer as consequências. Se você tropeçar uma vez, vou jogar um raio na sua cabeça. Não, se você for esse tipo de pessoa, você é isso que você é. O seu caráter é um caráter zombador. Nós falamos, né, sobre os caráteres, os 3 caráteres de pessoas, né? O mal intencionado, sábio e o nécio, o zombador, né? Se esse é o seu caráter, cara, você vai sofrer as consequências. Ou seja, meritocracia. Nós somos chamados para sermos compassivos com o próximo? Sim. Somos chamados para cuidar daquele que está em estado de vulnerabilidade? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas, fora pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, nós fomos chamados também para nós escolhermos o caminho. Queridos, o livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa e terrível que Deus criou. Maravilhosa porque Deus não nos fez robôs sem vontade. Mas, ao mesmo tempo, o fato de Ele nos dar o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos, nos coloca também uma grande responsabilidade. Por quê? Porque, assim como a Bíblia diz, né, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se você semear sabedoria, você vai colher os benefícios. Se você semear a zombaria, né, o não dar bola, o não se importar, o não estar nem aí, você vai sofrer também as consequências. E a nossa sociedade precisa recuperar esse senso de meritocracia. Precisa recuperar esse senso de eu ter que decidir qual rumo que eu quero tomar, qual direção eu quero seguir, que tipo de pessoa eu quero ser. Isso é muito, muito importante e tem sido perdido ao longo dos anos. E a palavra de Deus nunca se perdeu. É a gente que perdeu a palavra de Deus, né? A gente perdeu a palavra de Deus. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de voltar para esse centro, entender de novo esses princípios, exaltar esses princípios, porque nesses princípios também há sabedoria. Nesses princípios também há a sabedoria. E que você possa estar ancorado cada vez mais nessa sabedoria,
compreendendo esses princípios, não como princípios, meritocracia não é um princípio político, não é um princípio partidário, é um princípio bíblico. Princípio bíblico que nós devemos absorver, amar, viver, exaltar, sem de forma alguma negar a justiça social, mas assumindo responsabilidade pelo nosso futuro, entendendo que, como nós falamos no começo, decisões e atitudes que eu tomo hoje afetam o meu futuro. E que nós possamos construir a nossa vida e a nossa influência na sociedade em cima desses princípios. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos, Pai, pedindo Tua bênção sobre esse dia, agradecendo o Senhor pela palavra de Deus que nos dá chão para a gente pisar, nos dá terra firme para a gente colocar os nossos pés. E em meio, Deus, a uma sociedade que tem se perdido, que tem se voltado para outras filosofias e outros meios. Uma sociedade que tem perdido esses valores essenciais. Pai, eu oro para que nós, como povo de Deus, não venhamos a perder e nem abandonar esses valores, mas a entender a necessidade e centralidade deles. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um abraço para vocês aí, que Deus abençoe, um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.